Moedas estão por toda parte. Elas são pequenas, mas têm um grande impacto em nossas vidas diárias. Usamos elas todos os dias, seja para comprar um café, pagar um ônibus ou dar troco em uma loja. Mas você já parou para pensar de onde elas vieram? Cada moeda tem uma história rica e intrigante. A história das moedas é longa e fascinante, remontando a milhares de anos. É uma história de inovação, comércio e a ascensão de civilizações. As moedas facilitaram o comércio e ajudaram a conectar culturas distantes. Da antiga Lídia ao mundo moderno, as moedas desempenharam um papel vital na formação da história humana. Elas foram usadas para pagar soldados, construir impérios e financiar explorações. As moedas são mais do que apenas discos de metal. Elas são obras de arte, com designs intrincados que refletem a cultura e os valores da época. São símbolos de poder, riqueza e história. Muitas vezes elas exibem rostos de reis e rainhas ou símbolos de deuses e deusas. Eles contam histórias das pessoas que os usaram e dos impérios que eles construíram. Cada moeda é uma janela para o passado. Este vídeo irá explorar a jornada das moedas através do tempo, desde suas origens até seu papel no mundo moderno. Junte-se a nós, enquanto descobrimos a fascinante história do dinheiro. Vamos mergulhar no mundo das moedas e entender como elas moldaram a civilização. Antes das moedas, as pessoas usavam um sistema chamado escambo. Este sistema era a base das economias antigas e permitia que as pessoas trocassem diretamente bens e serviços sem a necessidade de dinheiro. Escambo é a troca direta de bens e serviços. Era uma prática comum em muitas culturas ao redor do mundo e funcionava bem em comunidades pequenas e fechadas. Por exemplo, um fazendeiro pode trocar uma cabra pelas ferramentas de um ferreiro. Este tipo de troca direta permitia que as pessoas obtivessem o que precisavam sem usar dinheiro. O escambo funcionava bem para pequenas comunidades onde todos se conheciam e as necessidades eram simples. As trocas eram feitas face a face e a confiança era um fator importante. No entanto, à medida que as sociedades se tornavam maiores e mais complexas, o escambo se tornava ineficiente. Com o crescimento das cidades e o aumento da diversidade de bens e serviços, encontrar alguém que quisesse exatamente o que você tinha para oferecer e que tivesse o que você precisava se tornava cada vez mais difícil. Imagine tentar trocar uma vaca por um pão de queijo. A logística de transportar grandes itens e a dificuldade de encontrar uma troca justa tornavam o escambo impraticável em larga escala. Seria difícil encontrar alguém que precisasse de uma vaca e tivesse pão de queijo de sobra. A falta de um padrão de valor tornava as trocas desiguais e complicadas. Além disso, como você determina o valor exato de uma vaca em comparação com um pão de queijo? A ausência de uma medida comum de valor criava incertezas e desacordos. É aqui que entram as moedas. As moedas surgiram como uma solução para esses problemas, proporcionando uma medida comum de valor e facilitando as trocas. Elas permitiram que as economias crescessem e se tornassem mais complexas, abrindo caminho para o desenvolvimento das sociedades modernas. As primeiras moedas foram inventadas no antigo reino da Lídia, por volta de 600 anos antes de Cristo. A Lídia estava localizada no que hoje é a Turquia moderna. Essas primeiras moedas eram feitas de electro, uma mistura natural de ouro e prata. Os lídios estampavam suas moedas com imagens e símbolos. Isso garantia o peso e a pureza do metal. Agora, as pessoas tinham uma maneira padronizada de medir o valor de bens e serviços. As moedas tornavam o comércio mais fácil e eficiente. O uso de moedas espalhou-se rapidamente da Lídia para outras partes do mundo antigo. As moedas eram uma inovação revolucionária, permitindo transações mais fáceis e seguras. Elas substituíram o antigo sistema de troca direta, onde bens e serviços eram trocados diretamente por outros bens e serviços. Com as moedas, as pessoas podiam atribuir um valor específico a um item, facilitando o comércio e a economia.
O Império Romano era particularmente hábil em usar moedas para facilitar o comércio e expandir seu poder. As moedas romanas não eram apenas um meio de troca, mas também uma ferramenta política. Elas ajudavam a consolidar o controle romano sobre as regiões conquistadas, promovendo a imagem do imperador e a grandeza de Roma. As moedas romanas, como o denário, tornaram-se amplamente reconhecidas e aceitas em todo o império. O denário, feito de prata, era uma das moedas mais comuns e era usado em transações diárias. Sua ampla aceitação facilitava o comércio entre diferentes partes do império, promovendo a integração econômica. Os romanos frequentemente representavam seus imperadores e deuses em suas moedas. Essas imagens não eram apenas decorativas, elas transmitiam mensagens de poder e divindade. A presença do imperador nas moedas reforçava sua autoridade e legitimidade, enquanto as representações dos deuses lembravam os cidadãos da proteção divina sobre Roma. Isso servia como uma forma de propaganda e ajudava a unificar seu vasto império. As moedas eram distribuídas por todo o império, levando consigo símbolos de unidade e poder. Elas eram uma ferramenta eficaz para manter a coesão entre as diversas culturas e povos sob domínio romano. As moedas desempenharam um papel crucial na economia e nos militares romanos. Elas permitiam que o governo pagasse seus soldados de maneira regular e eficiente, garantindo a lealdade e a prontidão das tropas. Além disso, as moedas facilitavam o comércio e a circulação de bens, impulsionando a economia. Elas permitiam que os romanos pagassem seus soldados e coletassem impostos de forma eficiente. A coleta de impostos era essencial para financiar as operações do império, desde a construção de infraestruturas até a manutenção do exército. As moedas tornaram esse processo mais organizado e eficaz, contribuindo para a estabilidade e prosperidade do Império Romano. Seção 5. Moedas medievais. Símbolos de poder. Após a queda do Império Romano, a Europa entrou na Idade Média. Durante esse tempo, senhores feudais e reis emitiam suas próprias moedas. As moedas medievais costumavam apresentar os retratos de governantes, seus brasões e símbolos religiosos. Essas imagens serviam para legitimar sua autoridade e projetar seu poder. A Igreja Católica, uma força importante na Europa medieval, também teve uma influência significativa na cunhagem de moedas. Muitas moedas traziam imagens de santos ou cenas bíblicas. Seção 6. Renascimento e moedas modernas. O Renascimento marcou um período de grande mudança artística e cultural na Europa. Isso se refletiu no design das moedas. As moedas renascentistas apresentavam designs mais intrincados, inspirados na arte clássica e na mitologia. A invenção da prensa móvel no século XV revolucionou a produção de moedas, permitiu designs mais detalhados e tornou a falsificação mais difícil. Com o aumento do comércio global, as moedas tornaram-se ainda mais essenciais. As potências europeias estabeleceram entrepostos comerciais e colônias em todo o mundo, e suas moedas os seguiram. Seção 7. O florim, uma moeda de distinção. Durante o século XIII, a cidade italiana de Florença introduziu uma nova moeda, o florim. O florim era feito de ouro quase puro e apresentava um design marcante de uma flor de lis e a imagem de São João Batista. O peso e a pureza consistentes do florim o tornaram uma moeda confiável para o comércio internacional. Rapidamente ganhou aceitação em toda a Europa e além. O florim tornou-se um símbolo do poder econômico e da excelência artística de Florença. Sua influência ainda pode ser vista nos símbolos monetários modernos. Seção 8. Moedas na economia global. Hoje, as moedas continuam a desempenhar um papel importante na economia global. Enquanto os cartões de crédito e as moedas digitais estão se tornando cada vez mais populares, as moedas ainda são usadas para pequenas transações. Elas também são coletadas por entusiastas que apreciam sua história, arte e significado cultural. As moedas oferecem um elo tangível com o passado.
Segurar um denário romano ou um florim florentino é como segurar um pedaço da história em suas mãos. Seção 9. Mais do que apenas dinheiro. A história das moedas é uma prova da engenhosidade humana e do nosso desejo de nos conectarmos uns com os outros por meio do comércio. Das primeiras moedas de Eletro da Lídia às diversas moedas que usamos hoje, as moedas desempenharam um papel vital na formação do nosso mundo. Elas são mais do que apenas peças de metal, são símbolos de nossa história, cultura e interconexão compartilhadas. Seção 10. Quais são suas moedas favoritas? Viajamos através dos tempos, explorando a fascinante história das moedas. Quais são suas moedas favoritas? Você tem uma história sobre uma moeda especial que você encontrou? Compartilhe seus pensamentos e histórias nos comentários abaixo. Vamos manter viva a conversa sobre essas peças fascinantes da história.